Alô, meus amigos dos ferros. Estamos aqui na Sardinha Gym. Vou começar meu treino de costas, ombro posterior e bíceps. E assim, eu vou chamar um cara assim pra ver se ele me treina. Não sei se ele vai me treinar. Vamos ver. Vamos ver se ele vai me treinar. Oi, estamos fazendo toquezinho para vocês, mulheres, para o treino de costas, que normalmente vocês têm tendência a fazer hiperextensões lombares, movimentos de terra, cansativo para o lombar, ou seja, ficam preocupados com movimentos básicos. Bacana? Não é não. É bom você saber a sua categoria, a sua prioridade. Ah, eu preciso, sou da biquíni. Então não force no terra em primeiro lugar, porque não é o alicerce do teu treino. Não pode ser o alicerce do teu treino. O teu treino tem que ser específico para alguns detalhes, dependendo da sua composição corporal, do seu formato muscular, do seu formato aonde você precisa mais ou menos. E se você ficar destruindo o seu físico em termos de cansaço, em terra, você não vai trabalhar naquelas partes que precisam ser trabalhadas para você ganhar maior ponto na categoria, por exemplo, biquíni, na wellness. Entende? Vai fazer terra? Lógico, tem que fazer um movimento de terra, lógico. Tem que fazer hiperextensão lombar, lógico, óbvio. Mas não ser o prioritário do seu treino de costas. Porque você, exaurindo a lombar, você prejudica a sua estabilidade da face toracolombar para poder fazer algumas remadas ou alguns puxadores que você fica pendurado em cima da força do tórax, em cima da força da lombar. E aí você dificilmente vai chegar na exaustão da grande dorsal quando a lombar já estiver pegando fogo. Então nós vamos passar exatamente isso para você. É um truquezinho de você colocar na hora certa um movimento para a lombar, não deixando exaurir, para que sobre gás, energia, força, estabilidade, para você trabalhar as grandes dorsais, redondo maior, redondo menor, ínfice espinhoso, deltóide posterior, parte alta ou média das costas. Fechado? Acompanha nós aí. Vamos começar pela remada curvada apoiada. Nessa máquina são 3 estações. Em cada um dos pinos, em cada pino, quando você põe o peso, ele regulariza aonde vai ser mais pesado. Na parte excêntrica final ou na concêntrica final, dependendo da onde você colocar a anilha. Nesse caso, nós começamos com a remada justamente por causa do detalhamento da parte de baixo das costas. Não vamos começar com terra, nem com remada curvada sem apoio. Por quê? Quero congestionar as grandes dorsais dela. Pronto, primeira série até exaustão. Por quê? Ela precisa de detalhes da parte média das costas, esta parte. O triangulamento depende da parte estrutural alta e da parte média. A parte baixa das costas, nós vamos trabalhar? Lógico. Vamos colocar as remadas com pegada inversa. Você pode fazer diversas combinações. Lembrem-se sempre, toda remada que você puxar, remar para baixo do seu umbigo, próximo do quadril, a cintura escapular baixa e rodando a cintura escapular para trás, você vai intensificar o trabalho baixo das costas. Grandes dorsais, paravertebrais e eretores da coluna com fácil tóraco-lombar, mesmo que esteja apoiado. Vai trabalhar fácil tóraco-lombar. Se não estiver apoiado, vai trabalhar mais ainda. Por que nós pegamos uma máquina apoiada? Para detalhamento. Ela é biquíni, então precisa de detalhes das grandes dorsais, que são muito importantes, mais do que fazer terra pesado, remada curvada pesada, como se ela fosse da categoria Figure ou da Women's Physique. Então a categoria Wellness e a biquíni são praticamente muito próximas uma da outra em termos de ideologia do treino. Por isso nós começamos na remada. Lembre-se sempre, toda remada tem que fazer movimento movimento escapular primeiro, depois a flexão do cotovelo. É mais importante a escápula ir para trás, deslocar a escápula para trás, do que propriamente dito a flexão do cotovelo. Fechado? Veja lá.
Vou ajudar no cotovelo. Vem. Toda remada, você tem que colocar na sua cabeça que a remada tem que ser feita não com os seus bíceps, e sim com os seus tríceps. O cotovelo espremendo as costas é que trabalha a grande dorsal. Por quê? Porque a cintura escapular vai para trás em função do teu cotovelo isso para trás, não a pegada. Se a pegada vier, o pegador chegar no peitoral, você vai fazer uma flexão de cotovelo. Isso trabalha mais os braquiais, braquioradial, bíceps, do que propriamente dito a grande dorsal. Então ali, aonde eu vou ajudar? Eu vou ajudar no pegador? Não. Se eu ajudar no pegador, ela vai fazer mais força ainda de flexão de cotovelo. Então vai trabalhar, ela vai sentir o bíceps pra caramba. Como é que eu tenho que fazer? No cotovelo eu tento juntar as costas atrás. E aí ela vai conseguir uma contração, a parte concêntrica mais eficiente para as grandes dorsais, que é o que interessa nessa máquina. Fechado? Segundo movimento, a remada curvada com a pegada pronada, tradicional que todo mundo fala. Remada curvada com a barra, o movimento mais básico que existe para as costas, junto com barra fixa na frente. Por quê? Porque você usa a maior capacidade neuromotora para usar um monte de músculos sinergistas, de estabilizantes ou os primários, para poder fazer uma remada próxima do teu corpo, com peso livre, inclinado para frente, usando os paravertebrais, eretores da coluna, romboide, redondo maior, redondo menor, infraespinhoso, grande dorsal, trapézio, deltóide posterior, braquial, braquioradial e bíceps. Só que você usa também a flexão do joelho. Então você estabiliza com o quê? Quadríceps e glúteo. Por isso que não é muito bom você fazer costas no dia anterior, fazer quadríceps. Normalmente pode, mas um dia posterior não é muito bom. Melhor você fazer outro músculo, peito. Então nós vamos fazer agora o segundo movimento, a remada curvada pegada pronada e base com a barra, para provar para vocês que nós precisamos sim fazer o movimento básico, mas ele não vai entrar pesado e nem vai entrar como o prioritário do nosso treino. Nós só vamos passar por ele. Fechado? Bom, percebam, pegada pronada, um pouco mais, praticamente a largura do ombro, um pouquinho mais aberto, um pouco fechado. Se pegar muito fechado, muito braquial, se pegar médio, ó, e ela faz a flexão de tronco, precisa ser feita a flexão de tronco para o movimento se usar o serrátil anterior e para dar conforto para a lombar. Não adianta ficar com a mãozinha parada, não façam isso falando que é verdade, hein? Esse movimento do tronco, de flexão e extensão do tronco, faz o movimento ficar mais confortável e mais seguro para a lombar. Porque você precisa recrutar os eretores da coluna, os eretores, os paravertebrais, para ter estabilidade da face toracolombar. Mas esse movimento é para face toracolombar? Não, é para grande dorsal. A grande dorsal se aciona como serrátil anterior. Para isso você precisa fazer esse movimento, que é: isso é certo? Não. Isso é certo? Sim. Cotovelo, ombro para trás, ó, cintura escapular, cotovelo, não precisa flexionar, isso é bíceps, é umbigo e o punho reto, não dobra, punho reto, alonga, olha a lombar está travada, não, sim, 1, 2, se ficar muito em pé, trapézio, então tem que ficar aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Terminou, joga. Ok? Vamos um pouquinho mais fora da perna, mais perto da barriga. Olha, se
escapular. Flexão de joelho. Tentem não fazer com os joelhos estendidos, porque toda vez que você estende o joelho, recruta muito os isquios tibiais. Então flexiona levemente o joelho. Use força de quadríceps e glúteo para estabilizar o teu tronco, para você poder fazer a flexão de tronco, para dar mais conforto e segurança para o movimento. Se estender o joelho, o isquio tibial vai ser muito recrutado, porque você vai fazer um meio termo de remada cruzada e stiff, ok? Explode mais. Perceba o homem com a velocidade. Explode. Explode. Outra dessa. Explode. Isso, guardou. Drop. Um. Dois. Mantenha a velocidade. 3, 4, 5, 6. Tchau. É isso aí. Por que nós usamos o drop? Porque a primeira e segunda série nós estamos com a mesma carga. Quando você coloca a mesma carga e faz 2 séries seguidas com descanso pequeno, você sobrecarrega o músculo. Então às vezes não precisa aumentar peso. Só que eu percebi que nós poderíamos colocar um peso a mais. Para que colocar drop? Justificativa. A justificativa foi: a primeira e segunda série dela foram muito longas e muitas repetições. Então o que eu preciso fazer agora? Adicionar uma carga. Ela faz com explosão. Lembrem-se, explosão se faz se tem no mínimo 70% da carga. Senão não adianta. Não precisa correr quando está leve. É a máxima do ponto zero. Se está fácil, deixa lento. Se ficou difícil, acelera. Então nós colocamos uma carga um pouco maior. Essa barra é de 20 quilos, coloquei 15 de cada lado, são 50. Tirei 5 quilos, tirei 10 quilos, que é aproximadamente 10%, ou 20%, 20%. E ela fez até exaustão. Então deu 7, acho que foi na primeira, mais uma 7 na segunda. Ou seja, eu fiz um drop porque tinha justificativa para fazer drop. Não fiquem tirando peso sem estar precisando. Fez 12 e deu para fazer 13, por que vai tirar peso? Não tem justificativa. Então faz 12, faz 13. Coube 14, faz 14. O que couber você faz. Fechado? Agora, como nós fizemos 2 partes baixas das costas, são 2 remadas próximas ao umbigo, com a cintura escapular baixa e rodando para trás, eu trabalhei as grandes dorsais e paravertebrais, diretores da coluna, mais especificamente, com um movimento isolado primeiro e com um movimento básico em segundo. O que eu faço agora? Vou para os puxadores? Não. Vou para o hiperextensão lombar. Por quê? Porque eu acabei de fadigar a grande dorsal na parte baixa. Agora eu vou acabar com a parte baixa na face tóraco lombar, num movimento específico. Poderia ser o terra agora, mas eu acho que ia cansar muito o trapézio dela. E pelo fato dela ser biquíni, nós não queremos o trapézio hipertrofiado no último. Então, ao invés do terra, eu prefiro que ela vá para o específico hiperextensão lombar. Percebam agora uma invenção minha. Aqui não é blogueirinho não, tá? Aqui é profissional de educação física, 34 anos. Por que ela tá fazendo uma cobrinha? Coisa gay isso, gente. Ai, pai, para! Ai, tô impactada. Esse movimento tá fazendo com que ela faça a flexão da cervical do tórax e flexão da lombar. Por quê? Porque você fazendo uma flexão, é automático você recrutar os paravertebrais e eretores da coluna para proteger a coluna. Você não precisa ficar fugindo de movimentos que tenham flexão de cervical. Ela fazendo isso, ela está fortalecendo, porque ela é atleta. Você não pode passar isso para um atleta novo, uma pessoa que está começando, que não é atleta. Ela está fazendo a flexão, então ela recruta mais. Sabe de onde eu descobri isso? Todo e qualquer bodybuilder profissional de costas penduradas, ele tem os eretores da coluna igual 2 antebraços, de tão fortes. Por quê? Porque todos usam sobrecarga para se fazer lombar. Não só no terra. O Dorian colocava uma barrinha atrás da nuca para fazer esse hiperextensão lombar.
Chris Cormier segurava a anilha vazada e fazia abaixando a cabeça, instintivamente. E aí eu inventei essa flexão de cervical, de tórax e de lombar no início da parte concêntrica, porque você está inteirinho travado. Quando você para na hiperextensão lombar, você está inteirinho travado. O que não está trabalhando nas costas? Nada, está tudo trabalhando. Então você protege a coluna se você fortalecer os músculos que estão encostados com ela. Muitos fisioterapeutas, muitos ortopedistas vivem falando para as pessoas: fortaleça o seu abdômen para assumir as suas dores nas costas. Eu concordo com isso? Mais ou menos. O abdômen tem que estar forte sempre, concordo, mas não que isso vai salvar o seu problema de dor nas costas. Você vai salvar o teu problema de dor nas costas fortalecendo os músculos que estão encostados com a coluna vertebral. Eretores da coluna, paravertebrais, romboides, fácil tórax lombar. Se não for assim, pode esquecer. Você vai fortalecer teu abdômen quanto você quiser e não vai tirar suas dores nas costas. Então eu inventei esse movimento, que é uma flexão, para que fortaleça enquanto você está tenso. Se você está tenso, você está protegendo. O problema das costas são movimentos balísticos, movimentos de impacto e movimentos de torção, sem que o grupamento muscular próximo dele esteja pressionando os discos paravertebrais. Como é que se pressiona o músculo? Ou você põe um durepox por baixo da pele, ou você põe músculo. No caso, eu prefiro músculo. Então, ela vai fazer de novo a hiperextensão a la cobrinha. Presta atenção. Que demais! Vai, filhota. Mais um toquezinho. Para você se proteger de uma possível fadiga. Ela terminou, agora ela para e faz o normal. Percebam que o eixo não está aqui, ó. Olha o eixo onde está. Ó. Aí ela trabalha fácil, tórax lombar sozinha. Pronto, chegou na exaustão. Quando você perceber que está exaurindo, fazendo um movimento de flexão de cervical junto, você para essa flexão completa e faz só flexão da lombar. Não deixe o glúteo rebitado, bunda rebitada na hiperextensão lombar. Não é que é errado, vai recrutar mais o isquiotibial, porque o eixo está aqui, ó. Não é isso, é isso. Não precisa fazer retroversão pélvica, é só você transferir o eixo daqui, que vai dividir com o isquiotibial. Aqui, ó. Você usa isquiotibial e lombar. Você tira ele daqui e passa para cá. Aí vai fazer só lombar. Então a fáscia toracolombar trabalha um pouco mais isolado. Você vai até a exaustão, uma flexão completa, cobrinha. Depois, quando der a exaustão, você só faz a flexão da lombar. Fechado? Com isso, nós vamos passar para os puxadores. Vamos fazer possivelmente um puxador aberto na frente e um puxador aberto, bem aberto mesmo, para as pontas dorsais, porque para a categoria biquíni é muito importante ter esse triangulamento, mas não vamos forçar os trapézios e romboides dela. Nada de remada alta, nada de encolhimento de ombro e nada de puxadores em que você levanta muito o cotovelo. Só base. Por quê? Categoria, prioridades do treino para trazer um shape próximo do que é usado, é pedido pelos árbitros nos campeonatos. Fechado? Com esses 3 movimentos eu passo esse truque para vocês de parte baixa das costas, sem ter que começar e fazer os básicos pesados. Porque você, wellness, você, biquíni, não precisa e nem pode hipertrofias grandes de trapézio e nem fazer movimentos tão pesados de terra e companhia limitada que podem ampliar o seu oblíquo. Todos os agachamentos, todas as remadas, principalmente as remadas unilaterais, você trabalha muito o oblíquo. Então tome cuidado. Você pode fazer? Pode.
mais leve, sem colocar isso como base, como fundamento do teu treino, ok? Truquezinho para vocês, meninas, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Nós estamos toda hora passando conteúdo para vocês, conteúdo da minha verdade, não é absoluta, mas eu tenho certeza que eu posso agregar alguma coisa para vocês com os meus vídeos. Fechado? Minha filhota, que já é campeã, que já tem vários títulos da carreira e vai ter muitos e muitos mais, entre no canal dela também, que ela tá aí no Instagram, tá marcado lá, Lara Biagione Luiz. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fique com Deus.